Boa noite, torcedores do Palmeiras. Vamos aqui, pessoal, para as informações desta noite, né? É uma sexta-feira bem agitada aí com novidades. O Palmeiras que vai receber o Fluminense neste domingo, na última rodada, né? E o Palmeiras que ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver aqui as últimas informações do Palmeiras de hoje. Mas antes de começar tudo isso aqui, pessoal, já convido vocês humildemente, né, a estar se inscrevendo aqui no nosso canal Notícias do Meu Palmeiras, para você ficar por dentro, né? E assim sempre se manter bem informado das últimas e as principais notícias do Palmeiras. Então, sem mais delongas, já falei demais, vamos diretamente ao que importa, que são as principais notícias do Palmeiras. Vai enfrentar um time que vai jogar a vida. O Fluminense precisa de pelo menos um ponto para escapar aí do rebaixamento. Mas o Palmeiras, por tudo que vem acontecendo com o time nesse campeonato, vai se despedir em casa, né? É uma contestação da torcida em relação ao elenco, ao trabalho até do Abel nos jogos em casa, a situação do time que nos últimos jogos não conseguiu jogar bem. Então é difícil imaginar que o Palmeiras vai esmorecer, mesmo sabendo que de repente que o Botafogo já está ganhando lá no Engenhão. O Palmeiras vai com tudo para tentar essa vitória, é o pensamento dos jogadores e também do técnico Abel Ferreira, que a gente sentiu na saída do estádio do Mineirão depois da vitória contra o Cruzeiro, e vendo ali no campo também os jogadores brigando, correndo atrás, buscando a vitória, com gol aos 44 do segundo tempo. Quando o Estevão fez o gol, muitos jogadores do Palmeiras se atiraram no gramado, falando: ufa, vencemos. Então o Palmeiras certamente vai dificultar a vida do Botafogo e também do Fluminense, porque vai em busca dessa vitória. O time com duas novidades: a volta do zagueiro, do capitão, do Gustavo Gomes, que estava suspenso, também do Marcos Rocha, que tinha sido expulso contra o Botafogo. Então vai jogar com essas duas novidades. E o Palmeiras, como lembrou o Cícero aí, vai defender essa invencibilidade contra o Fluminense. A última derrota foi em 2014 em casa, né? A última derrota para o Fluminense em casa, 2014, jogo no Pacaembu. No Allianz Parque tem esse retrospecto: 10 jogos, 9 vitórias e apenas uma derrota, apenas um empate, só empatou em 2022. E nessa temporada, o Palmeiras tem um aproveitamento de 80% em jogos no Allianz Parque. 24 jogos, 18 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Estamos de volta com Futebol 360, trazendo cenários de Botafogo e Palmeiras para essa última rodada. Não é muito animador para o torcedor palmeirense, mas o Palmeiras é o Jason. Lembra do Sexta-feira 13, professor? Quando você acha que ele morreu, ele reaparece, ele nunca desiste, o Verdão. Inclusive durante partidas. É. Não é só da campanha, não. Botafogo precisa só do empate com São Paulo em casa. Palmeiras tem que vencer o Fluminense em casa e torcer por derrota do Botafogo. E aí, professor? E aí que fica... Casa caiu pro Verdão? Bem mais restrito, né? Não é impossível. Você vê também o atual São Paulo, começa muito esse papo de entregar, que o São Paulo, claro, rival direto, o Palmeiras igualaria um tri seguido, que é um orgulho do São Paulo na história do Campeonato Brasileiro. Mas eu não estou nem colocando em questão essa coisa do entregar ou do entregar. Eu estou colocando o atual momento do São Paulo. O São Paulo vem de uma derrota para o Juventude e não está mostrando ser um time capaz de ganhar do Botafogo. Animado, concentrado. O Botafogo está muito concentrado na disputa desse título. Eu acho que é aí que reside a grande dificuldade. O jogo contra o Fluminense em si é perfeitamente ganhável por parte do Palmeiras, incluindo a necessidade do Fluminense. Vai ser um Fluminense desesperado. Quando a gente está desesperado, é um Deus nos acuda. Mas mesmo assim, eu vejo a perspectiva, acho que o Palmeiras deve vencer o Fluminense, mas contar com a derrota do Botafogo. Se ainda fosse um empate, que o Botafogo não conseguisse ganhar, ficasse nervoso, mas o Botafogo pode também empatar. Então, nessa situação, acho São Paulo vem de difícil. 4 jogos sem vitória. Empatou com o Bragantino em Bragança. O Bragantino, que é um dos piores times do campeonato. Depois o São Paulo empatou com o Galo em casa. Você imagina que Galo foi uma semana antes da final da Libertadores. Foi dia 23, naquele sábado. Aí depois disso, São Paulo perdeu do Grêmio e perdeu na última rodada do Juventude. Tem muitos são paulinos brincando com o próprio clube, dizendo assim: os são paulinos querem que o São Paulo não vença o Botafogo. Eles não querem ver o Palmeiras campeão. Mas sabe o que os são paulinos estão dizendo?
É só o São Paulo repetir o que tem feito. Não precisa fazer força nenhuma. É isso. É jogar como tem jogado. Ninguém vai cogitar que o São Paulo esteja entregando o jogo, porque o São Paulo vem jogando esse futebol marromeno aí que você falou. Juízo, se ele sair, quem que vai pagar? Né? O que estava acordado com o Cruzeiro na época. Nem sei se é o Cruzeiro, eu não sei, eu não tenho informação se tem algum time interessado. Mas agora, o que o Palmeiras... A questão é, o Dudu entregou algo, né? Você vem de uma contusão grave, tem contrato até o final do ano que vem. Ele não entregou, cara, ele não conseguiu entregar. Aí pode ser, aí você vai falar que é o treinador, que é isso, que é aquilo outro, né? Neste aspecto, acho que a presidente do Palmeiras poderia ter sido um pouco mais polida, um pouco mais delicada, mas não é o caso, né? Naquela época, quando ela disse, o ciclo dele acabou, a gente espera que ele assine o que tá resolvido. Ela poderia ter falado de outro jeito, ela poderia ter falado assim, olha, a gente não queríamos que ele saísse. Internamente, porém, lembra os avisos, Dudu, é isso que você quer? 2 vezes. Dudu, é isso? Nós vamos soltar aqui e tal. O Anderson Barros, que tem esse perfil conciliador, né, dentro da instituição, ele 2 vezes foi claro com o Dudu e com o staff dele. Não queremos, não faça isso, tem certeza? Não queremos, não faça isso, tem certeza? Tem. Depois ele se arrependeu, ele tem ligações com o clube, os filhos dele jogam no Palmeiras, aliás, o Duduzinho é um baita jogador, menino, quer dizer, é um menino ainda, é um menino muito bom, você vê ele com a bola ali, joga no futsal do Palmeiras, e aí o menino falou, a Mancha, o Serdã, os amigos foram na casa dele, ele tem muita relação com a instituição, ele é um símbolo do Palmeiras, né? Mas a situação está posta, né? Ele não joga, quando entra, foi importante em 2 jogos ali, jogou contra o Galo, mas é óbvio que se você me dissesse assim, você prefere que o Dudu fique para 2025 e ele vai ser o titular do Palmeiras? Claro, mas não há garantia disso, né? Não há nem sinal disso. Então, diante dessa situação institucional entre ele e o presidente... Você acha que o Palmeiras libera o Dudu para algum clube só pelo pagamento do salário ou o Palmeiras espera receber alguma... espera receber alguma coisa, né? Uns $2 milhões, $1 milhão, 2 milhões. Interno não vai receber, talvez. Do exterior recebe alguma coisa. Interno, acho que pelo não. que ele custa por mês. Eu usei um termo aqui naquela época. Se já liberar o salário dele, já tá bom. Isso, é claro. Tá bom, né? Não tá bom, né? Porque você tinha um negócio ótimo na mão e o cara perdeu, né? Beleza. Não, o negócio do Cruzeiro. Tá, ia pagar. Não, é claro. Ia pagar pouco. Ele é um negócio pior considerando... E não ia pagar pouco. E ele mesmo vai ganhar menos agora. Provavelmente. Não é provavelmente, é fato. Ele vai ganhar menos. Por quê? As pessoas viram a temporada dele. Claro. Né? Então, assim, ele poderia, se tivesse... se ele não tivesse levado isso ao Palmeiras, quer sair, quer ir para o Cruzeiro, ele poderia, inclusive, ter o contrato renovado em dezembro de 25, que são metas bem tranquilas, para mais um ano, para 26, né? Então, aí, neste caso, para mim, o que está acima de tudo, inclusive da presidente, é esse símbolo que está aí atrás de você, é o Palmeiras, a instituição, ponto final. Mas né? como você fala despedida, não é... O jogo vale título do campeonato. Ele não vai jogar. Ele vai pisar no campo lá. Claro, eu ia pensar eu ia falar do jogo, é claro. Isso. O jogo fica mais difícil se o Palmeiras ganhar, se o Palmeiras ganhar, vai passar meio que assim e tal. Se o Palmeiras perder... Perder o jogo ou o título? O jogo. Não, o título já perdeu, Tiras. Vai perder, se perder o jogo, isso vai se voltar contra a presidente principalmente e depois contra o Abel. Porque tem torcedor que acha que é o Abel que está de sacanagem com o Dudu. Entendeu? Mesmo com a e não é. O dele. Dudu só não saiu do Palmeiras outras vezes por causa da interferência do Abel. Entendeu? Neste caso. Agora, muito mais grave para mim é a incapacidade do Rony entender quem é o Rony. O comportamento dele no jogo contra o Cruzeiro é inaceitável. Fiquei aqui refletindo e me concentrando. Normalmente, não são todos os jogadores... Normalmente, jogadores reservas não descem para o vestiário. Né? Eles ficam fazendo aquecimento, bobinho, se mexendo lá. Desta vez, desceram todos.
menos o bonitão, mais de 100 dias sem fazer um gol, né? O especial. Então, para mim, esse tipo de comportamento, para mim, acabou. É igual o Rios jogando lá contra o Flamengo. Naquele jogo da Copa do Brasil, aquele comportamento desleixado. Meio proposta, né? Aquele pra papo, mim já tal. vende na hora. Eu, né? Mas quando, eu sou eu. Mas quando o Rony faz um negócio desse, ele sabe que ele tá... O cara, ele tá... Não sei se desrespeitando é a palavra, mas ele tá... Tá desrespeitando, sim. Desafiando o Abel. Quem é louco de desafiar o Abel? Nem a Leila. Não é uma questão de desafiar o Abel. Ele tá desrespeitando a instituição. Sim, claro. Agora, perceba, o Todos Somos Um esfarelou, tá indo, você percebe, aqui, ali. Isso precisa ser remontado. O Palmeiras precisa de uma remontada para o ano que vem e para a sequência do Abel. O termo que eu uso aqui naquela época do Dudu, ele está vivo. Eu falei, o cristal quebrou. Agora estão tentando reverter, ele vai lá, você vai colar, mas toda hora que você olhar para aquele cristal, ele vai estar quebrado. E o que o Dudu fez aquela vez foi quebrar o cristal. Agora é tudo consequência daquilo. Ele está ali, ó, ele está rachado. Aquela atitude não tinha mais volta. E é por isso, como o Massa disse, que 2 vezes falaram, Dudu, hora que explodir isso não tem mais volta. É isso que você quer? É isso que eu quero. Dudu, vai fazer? Vai fazer. Aí veio a mancha depois, tal, reunião na casa dele, no sofá dele, ele recuou. Só que o cristal estava quebrado. Pensando pragmaticamente, é difícil, porque o torcedor, e é compreensível, trata-se dos maiores ídolos da história do Palmeiras. O Massinho já falou da importância dele. Foi o momento do Palmeiras rivalizar com os rivais, né? A contratação do Dudu, que era pretendido para o Corinthians, para o São Paulo e tal. Mas a minha impressão, o Cruzeiro estava fazendo com o Palmeiras a mesma coisa que ele fez com o Corinthians. Ele estava arrumando uma solução. Com relação ao Cássio. Exatamente. O Dudu não ia mais jogar com o Abel como titular, até porque ele não tem condição de fazer o que o Abel gosta que um jogador faça hoje, depois, com a idade, depois da cirurgia no ligamento cruzado, dificílima recuperação. É difícil. Até a gente falava, ou ele muda um pouco o estilo, joga um pouco mais no centro e tudo mais. Então, eu acho que isso já estava na cabeça quando veio a proposta do Cruzeiro. É a mesma coisa do Cássio, com todo respeito, né? Comparar hoje o Cássio ao Hugo como goleiro, momento da carreira, você vê as coisas, os gestos técnicos, isso é inexorável. A idade, ela, no esporte de alto rendimento, ela não tem piedade. E para você mexer com um ídolo é muito complexo. Então o Dudu deu uma solução que o Palmeiras não poderia fazer esse movimento. O Dudu fez. O Cássio fez. Não foi? O Cássio fez. O Tironi, a gente viu, o Vessone ficou chateado, o Malcini ficou chateado, mas preocupa, a continuidade do clube faz parte. O problema, e acho que o Vessone falou, e agora o Malcini, é assim, o cara vai por o ideal para o ídolo de um grande clube é ele jogar em outro lugar, nos Estados Unidos, na Arábia, e não jogar num clube brasileiro que vai ter que enfrentar, embora eles deem um jeito de não enfrentar, né, como foi o Cássio nesse ano, né? Muitas vezes, mas para mim o Cruzeiro ia fazer as duas coisas e acho que o Cruzeiro vai mudar agora e não vai mais fazer essas coisas na minha visão. Agora, Massa, ainda sobre o Palmeiras, tem o jogo contra o Fluminense, a chance de fato é pequena de ser campeão, e você já falou bastante ontem e anteontem sobre uma mudança que você entende que tem que ter de abordagem, de como ser daqui para frente, mas talvez isso não seja o que aconteça. A minha pergunta é, concretamente, terminou o jogo, apitou, Palmeiras 2, Fluminense 0, do Engenhão, São Paulo 1, Botafogo 1, São Paulo 1, Botafogo campeão, Palmeiras é vice. De concreto, daqui para frente, não aquilo que você acha que deve ser feito, mas o que deve acontecer com o Palmeiras. Qual vai ser o balanço no ano? Fala assim, tá legal, ficamos vice-campeão, não tá mal. O balanço do ano passa por algumas percepções de lá de dentro, tá? A primeira delas era, deixa eu me ajeitar aqui, sentei no negócio, tá esquisito. Desculpa aí. A primeira, tá difícil hoje, né? A primeira delas é a seguinte, que veio de pessoas próximas à direção de futebol. Direção, gestão do futebol. Se você for analisar, ninguém imaginava no início do ano que os jogadores fossem ter desempenho tão abaixo.
Então, a primeira avaliação é aquela que eu vinha dizendo, que eu disse ano passado. Essa é minha. Não tinham a percepção que o ano passado já foi apertadíssimo, né? Então, na avaliação da gestão do futebol, o Zé Rafael ia render a mesma coisa, o Dudu ia ter possibilidade de jogar, o Lázaro ia ser uma boa contratação, o Rômulo ia dar certo, contratar o jogador no Campeonato Paulista. O Mike ia ser a cereja do bolo. O Mike não ia se machucar muito. Não, tô até falando de janeiro até o meio do ano. O Mike não ia se machucar muito. O Palmeiras não ia ter tantas lesões musculares. Na cabeça deles, ia seguir este enredo do ano passado, que tinha acabado de terminar. Se olhar hoje, você vai falar que absurdo, né? Mas na época fazia algum sentido. Aí depois passa pelo azar no sorteio. A preocupação no início era quando o Endrick foi embora no meio do ano. Mas aí a janela do meio do ano a gente vai, sim, né? Exato. Aí começa o Campeonato Paulista, o Flaco arrebentando de fazer gol, né? Eles não estavam imaginando ou prevendo que o Rony ia voltar a ser o Rony, que sempre foi, né? Não aquele Rony especial que quem proporcionou isso a ele foi o Abel Ferreira. Saudações palmeirenses, então esse aqui foi o nosso vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? O Palmeiras aí que tá seguindo a sua preparação em disputa para o Campeonato Brasileiro, né? Um mata-mata aí, praticamente uma final que vai jogar. E eu quero saber a sua opinião, torcedores. Qual é o seu palpite, né, para o jogo do Palmeiras? Deixa aí nos comentários o seu palpite, tá bom? Que é de extrema importância. O Palmeiras que joga contra a equipe do Fluminense em jogo muito importante, né? E eu quero saber aí o que você tem a dizer, né, desse palpite. Tô deixando aqui a tabela atualizada do campeonato para vocês. Vou estar crescendo ela aqui um pouco, pessoal. Então só um momentozinho para a gente poder estar puxando aqui tudo, né? Então vou estar abrindo aqui ela aí, aqui assim, em pontuação, né? Então segue da seguinte forma. Em pontuação, isso mesmo. Então segue aqui a seguinte formação aqui, né? Disputa. Primeiro colocado é o Botafogo. O Botafogo, pessoal, o que vale aqui tem 22 vitórias, a mesma quantidade de vitória do Palmeiras. 3 pontos a mais, né, para o Botafogo, o que seria, né, que o Palmeiras tem que vencer, e o Botafogo tem que perder, né? Não pode nem empatar contra a equipe do São Paulo, que já está aqui, né, em sexto colocado com 59 pontos. Não sai daqui mais para canto nenhum. Já está classificado para a Libertadores. O Corinthians já está classificado para a Libertadores, né? Então, o São Paulo praticamente já deu o que tinha que dar, né? Nem vai para uma disputa ali, né, onde tem que ter 2 jogos, porque já está em sexto, aqui já vai direto, né? Então, não tem nada o que fazer para o São Paulo. O São Paulo só tem que descansar e descansar. Então, complicou a situação do Palmeiras sim, né? Uma situação muito difícil, mas não é impossível, tá bom? Saldo de gols, a equipe do Palmeiras fez 60 gols e sofreu 32, com a pontuação de 28 gols. O Botafogo fez 57 e sofreu 28, com um total de 29 gols, um gol a mais que o Palmeiras. Então, essa aqui, pessoal, é a informação, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já inscreva-se no canal Notícia do Meu Palmeiras. Deixe o seu like, que é de extrema importância, né, para o crescimento aqui do canal. Ative o sininho de notificações e até as próximas notícias do Verdão.